Olá, sou Pedro Gabriel, fundador do Espaço do Ser, localizado aqui em São Vicente. Sou terapeuta da ciência do início da vida e eu queria gravar um pouquinho, um comentário sobre o último Círculo de Homens que a gente realizou aqui no Espaço do Ser. Ele acontece todas as terças-feiras, das 7 até umas 10 horas da noite. Na verdade, a cada 15 dias, né, nas terças-feiras, a cada 15 dias, o próximo vai acontecer no dia 10 de abril, então você já pode se preparar se você é um homem que quer participar desse círculo de homens. E o tema do nosso último encontro foram as drogas. E algumas pessoas que estavam lá pediram para poder gravar um vídeo para poder explicar um pouquinho sobre a visão que eu tenho hoje sobre os vícios, sobre hábitos e a sua verdadeira origem, sabe? Como é que eles realmente funcionam, por que que eles existem dentro da nossa consciência, né? Primeiro a gente tem que compreender uma coisa, essa diferença entre hábito e vício de verdade é um julgamento. Nós estamos falando da mesma coisa, um hábito e um vício. É a mesma coisa, tá bom? Só que como um eu considero nocivo, eu chamo de vício. Como o outro eu considero ou neutro ou algo positivo, eu chamo de hábito, né? Nem sempre é assim, mas dificilmente você vai ver alguém dizendo assim que eu sou viciado em ganhar dinheiro, eu sou viciado, sabe, em trabalhar. Ele falou, não, eu tenho esse hábito, porque é algo que engrandece, ele chama de hábito. Agora, se é algo que a sociedade olha como se fosse algo errado, né, algo não aprovado pela sociedade ou pela família, seja lá o que for, então a gente passa a tratar isso como um vício, né, que acaba excluindo aí um pouco mais as pessoas. Então, cara, tem muitas coisas que estão ligadas ao que é vício, né, o que é hábito, e sobre essa origem, tá? Mas a gente tem que compreender uma coisa, e isso eu aprendi através da Honest University e aprendi também num, através de um cara chamado Hilário Trigo, da Escola Vida, que foi por onde eu passei por um grande processo transformacional e hoje até faço o que eu faço por conta das vivências que eu tive atuando nessa escola, né? Então, a nossa mente, a mente humana, né, que ela é algo, é um conceito um pouco diferente que as pessoas acreditam que as mentes delas são delas, mas na verdade a mente é um processo coletivo, tá? E a mente, ela é alimentada, ela tem quatro necessidades. Primeiro, a necessidade de certeza, né? A segunda, necessidade de incerteza ou variedade. A quarta, necessidade de significância. E a, quinta, e a terceira, significância. E a quarta, conexão e amor. A gente tem outras duas necessidades que já são necessidade de transição, né? Para quem já está fazendo esse despertar, que nós chamamos de necessidade de crescimento e necessidade de contribuição. Mas vamos falar sobre essas quatro. Tudo que você faz na sua vida, você está buscando atender essas quatro, principalmente se você está ainda vivendo sob o domínio da sua mente. Se você está vivendo tudo no seu plano mental, tá? Está se confundindo com essa mente. São necessidades que nós chamamos de necessidades do ego. O ego é um processo mental. Só existe enquanto há mente. Então, você está sempre buscando, através dos seus hábitos, através das coisas que você faz, atender a necessidade de certeza, necessidade de variedade, né? A necessidade de significância, a quarta, a necessidade de conexão, amor. Qualquer coisa que você faça na vida que atenda a duas necessidades ou mais, ela se torna um hábito. Isso é, você vai buscá-la novamente. Você vai arrumar um jeito de fazer aquilo de novo, porque ela está atendendo uma quantidade interessante de necessidades da sua mente. Então a gente pode ser viciado em qualquer coisa, né? Eu posso ser viciado em videogame, posso ser viciado em farinha, posso ser viciado em açúcar, posso ser viciado em maconha, em cocaína, posso ser viciado em sexo,
posso ser viciado em diversas coisas, porque elas estão atendendo essas necessidades. Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém que é, sei lá, um cara que é viciado em cocaína, tá? Então, por exemplo, ele sabe que se ele cheirar naquele dia, se ele der um tequinho, ele vai ter lá o barato dele. Então ele tem a certeza, tá? Que ele tem a certeza que aquilo vai dar um barato e que ele vai ficar ligadão, e que ele vai ter mais ideias, que ele vai ficar agitado, seja lá o que for que ele sabe que ele vai conseguir através daquilo. Talvez ele atenda a necessidade de variedade, porque, sei lá, não cheiro todo dia, só cheiro no final de semana, sabe? Então vai dar uma variada, ele vai sair daquele contexto que ele está vivendo. Cara, só nisso aqui, se ele já atendeu duas necessidades, ele vai querer repetir isso, tá bom? E é isso que vai acontecer, ele vai querer repetir. Algumas vezes tem a necessidade de significância que acaba sendo atendida, principalmente aquela galera que paga droga para os outros, sabe? Então, poxa, eu sou admirado, eu sou bem recebido, e até mesmo a aprovação. Um dos homens que estavam lá, ele falou de um exemplo de, de um cara que ele não tinha um pai presente, o pai estava sempre criticando, falando mal, mas quando ele estava com os amigos dele, que compartilhavam drogas, os caras com quem ele ia buscar, ele sempre chamava, e aí fera, ô campeão, ô grande. Então ele se sentia de alguma forma reconhecido e admirado pelo hábito, por estar fazendo aquilo. Então ele buscava, de novo, né? Nesse exemplo o cara está atendendo três. Essa última necessidade, essa quarta que é importante também, de conexão e amor, são as coisas que você faz e que te conectam às outras pessoas, né? Então ele já tinha um grupo, ele mantinha aquilo conectado. Cara, se aquilo atende quatro necessidades, dificilmente ele vai querer parar de fazer aquilo, tá? Dificilmente ele vai querer parar. Eu falei isso da cocaína, mas pode ser farinha, pode ser comer bolo. Bolo você tem certeza que você vai encher sua barriga. De repente, a variedade, porque você está pegando bolo de sabores diferentes, não sei, sabe? A parte de significância, talvez não atenda. Mas conexão e amor, não. Sempre que eu estou comendo, eu estou com meus amigos. São festas, seja lá o que for. Atendi três necessidades. Logo, eu vou repetir isso, tá? Então, só para explicar mais ou menos como é que isso funciona no nível da mente. A gente pode passar isso rapidinho só para a gente começar a entender, opa, e se você começar a observar as coisas que você faz na sua vida, você vai observar que você está sempre buscando atender essas necessidades. Como é que eu mudo um hábito ou um vício, que nós chamamos? Nós começamos a buscar atender essas necessidades através de outras coisas, tá? Muitos pesquisadores, tem um livro muito bom chamado A Força do Hábito também, que o cara fala justamente isso, que talvez não seja possível você eliminar um hábito, mas sim substituí-lo, né? E quando a gente para pensar que a mente está aí funcionando o tempo todo e te mantendo ligadão, realmente faz muito sentido você não conseguir eliminar um hábito, mas substituí-lo, né? Eu vejo, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, que usava droga e de repente começou a correr, ou começou a fazer uma atividade física, começou a fazer uma dança, sei lá, qualquer outra coisa. Ele começou a atender aquelas necessidades da mente, quatro necessidades: certeza, variedade, significância, conexão e amor. Ele começou a atender essas necessidades de uma outra forma, tá bom? Então ele acabou substituindo aquilo, tá? Beleza, falei sobre como isso funciona na mente. Mas vamos continuar aprofundando esse olhar, tá? É muito importante a gente olhar. Se vocês já viram o filme Quem Somos Nós, é muito bom, é muito legal. Se você viu, pode ver de novo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você procure. Eu tenho certeza que hoje em dia tem até no YouTube isso aí, cópia pirata. Procura a versão estendida, que a versão estendida dá mais insights ainda, tem quase umas 3 horas de documentário. É um documentário muito legal que mostram cientistas, religiosos, pesquisadores falando sobre o que é a consciência, como é que isso funciona no nível neurológico, biológico, fala de física quântica, fala de um monte de coisa. Mas tem um trecho
desse filme que é muito importante, que mostra um pesquisador, a Candice Pert, que a Candice Pert, ela descobriu, foi a pessoa que descobriu é, a existência dos neuropeptídeos. Cara, o que são esses neuropeptídeos? A célula, a gente está muito acostumado a olhar o mundo, olha para a célula e acredita que é o núcleo da célula, que é a parte importante da célula, porque é como se ali tivesse gravado toda a informação. Tá? Porém, hoje, com o avanço do estudo de genética, da epigenética, de citologia, a gente já consegue saber claramente que você pode tirar o núcleo de uma célula, ela continua funcionando. Ela não consegue se reproduzir, mas ela continua fazendo tudo que ela sempre fez, perfeitamente. O que é que realmente mata uma célula? Quando eu mexo na sua, na sua membrana. É a membrana, é isso que está em contato com o ambiente que manda, que faz a troca de informações do que está dentro e o que está fora dentro da célula, e por isso ela acaba funcionando como funciona, seja lá qual seja a função dessa célula. Bem, esses neuropeptídeos eles funcionam como chaves, tá? Imagina que nessas superfícies da célula tem lá diversas, como se fossem aberturas, né? Esperando para poder captar esses sinais de fora. Ou de repente captar um alimento, ou pega o açúcar para poder processar, ou pega sei lá o que for. A Candice Pert, ela descobriu que o corpo humano, tá? Que o corpo humano, ele parece que ele já vem especializado em processar opiáceos, tá? Em processar heroína, maconha, em processar algumas drogas, mais do que comida. Ela descobriu, foi uma cientista que descobriu isso, tá? E antes que as pessoas achassem são coisas místicas, foi uma cientista que descobriu sobre isso. Então, é como se esses neuropeptídeos é como se eles fossem uma chaves que quando ela entra nesse, nesse, nessa abertura, é como se ela gravasse uma informação, por exemplo, se entrou açúcar aqui, aquela célula começa a processar só açúcar. Ela se fecha para qualquer outra coisa que está fora e passa a se alimentar somente daquilo que chegou, tá? Daquela informação que está ali. Seja açúcar, seja um hormônio de emoção, seja lá o que for. Elas estão sempre pegando. O que acontece? Quando entra uma droga no organismo, seja lá qual seja a droga, heroína, vou dar um exemplo da heroína, por exemplo, a célula entrou em contato com a heroína, esse neuropeptídeo que é desenvolvido, ele grava a informação nessa membrana na célula, e a partir de agora, essa célula, as células, elas não querem saber de mais nada, elas vão querer buscar somente heroína, tá? Então o que acontece? Você pode dar alimento, esse cara ele pode estar lá usando droga, ele pode comer qualquer outra coisa, ele pode se alimentar da melhor forma possível. Mas a célula não está nem aí para os nutrientes, para as vitaminas, para seja lá o que for. Agora ela só quer saber de heroína. Por isso mesmo que a gente vê as pessoas, muitas das vezes o cara desenvolve um hábito de usar drogas, que nós chamamos de vício, ela desenvolve esse hábito e a pessoa começa a emagrecer, começa a definhar, o corpo para de funcionar tão bem. Por quê? Porque enquanto ele está ali na droga, ele não quer saber de outra coisa. Biologicamente, o organismo dele está processando apenas aquelas drogas naquele momento. Ele não pega outras coisas. Tá, grave essa informação aí. É isso que está acontecendo. Mas o que acontece? Como eu falei sobre esses neuropeptídeos, eu falei das drogas, mas todas as emoções que você carrega, que você produz no seu corpo, são drogas. Na verdade, a gente chama essa questão toda de droga, usa esse termo todo, que também já tem uma visão como se fosse negativa, mas todo mundo vai na drogaria comprar um remedinho e nem se dá conta que está comprando droga também, né? Então, vamos lá. O que o seu corpo está processando o tempo inteiro nesses neuropeptídeos,
como se fossem, eu vou usar uma coisa, como se fossem emoções. Então, por exemplo, se a sua célula acabou de receber lá um hormônio que é produzido das suas emoções, cada emoção que você produz, ela produz um composto de hormônios. Então, quando você está triste, tem uma gama de hormônios. Quando você está com raiva, quando você está com medo, são hormônios diferentes que acabam sendo disparados e a sua célula começa a buscar aquilo. Então, uma célula que acabou de receber a informação do medo, ela não está buscando mais nada. Ela passa a buscar só medo. Medo, 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 enquanto aquele neuropeptídeo está ali. Então, a gente vai falar de hábitos, a gente tem que sempre olhar de verdade que hábito é esse. O que é que você está buscando de verdade? Quem come um bolo, por exemplo, ele não está querendo açúcar. Ninguém pensa, cara, eu vou comer açúcar. Ah, eu vou comer o bolo, sabor, tal coisa. O que você está procurando, até de maneira inconsciente, é a emoção que aquilo vai te causar. E a gente pode até às vezes olhar acreditando que não, vai ser aquela emoção no primeiro instante, tá? Mas é o resultado final que você está procurando, tá? Por exemplo, eu como bolo e na hora que eu como bolo eu fico muito feliz, mas no final do dia eu estou me sentindo culpada. Ou então, cara, eu fumo maconha, eu fico relaxadão, só que depois eu começo a me sentir mal, porque eu me sinto produtivo, eu fico postergando as coisas, eu não consigo fazer nada, aí minha mulher me olha de cara feia, o negócio não funciona. De verdade, você pode até acreditar que você está procurando esse baratinho, que seja da alegria, o pico de alegria do açúcar, né? Ou da farinha, ou da maconha, seja lá o que for, mas inconscientemente você está buscando aquele resultado final lá. Porque as suas células, no momento que entrar essa informação de tristeza, de medo, seja lá o que for, ele fica gravado. O neuropeptídeo, ele, como se ele fechasse esse contato fora e deixa a célula vivendo num mundinho próprio. E a gente fica de alguma forma, porque são células, seu corpo todo são células, você não raciocina só aqui no cérebro, você raciocina com todas as células do seu corpo, tá? Essa coletividade de células que acabam formando, que você chama de personalidade. Quando você está processando tristeza, seja lá o que for, o seu corpo ele passa a buscar, eu quero mais tristeza, ou eu quero mais raiva, ou eu quero mais alegria, de acordo com os neuropeptídeos que estão aqui gravados nas suas células, tá bom? Poxa, caramba, Pedro, você está falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. Não é difícil encontrar informação sobre isso, tá? Como eu falei no vídeo do Quem Somos Nós, é legal porque eu mostro uma animação que deixa bem claro como é que isso funciona, tá? Essa moça, ela, se não me engano, ela ganhou um Nobel, tá? De medicina por conta dessa descoberta. Se não foi o Nobel, ela ganhou alguns prêmios, né? Foi muito bem reconhecido sobre isso que ela descobriu, mas curiosamente ninguém está contando isso para você na sua sala de aula, nas escolas, nem na televisão, porque senão, afinal de contas fica muito mais fácil controlar essa informação e continuar te vendendo um remedinho para te fazer sentir bem, tá? Mas vamos lá. O seu corpo está lá carregando as informações que estão gravadas com relação à tristeza, a medo, seja lá o que for, e ele está se alimentando disso. E você começa a tentar deixar um hábito, né? Você quer mudar um hábito, seja lá o que for, como eu falei, você usar uma droga, ou você quer parar de ficar sentado em casa e sem fazer nada, e não percebe que você está se alimentando dessa emoção que é causada por quando você fica parado. Você se sente mal? Você fica se sentindo lixo? Sabe? Aquela questão, pô, eu tô lá embaixo, tô me sentindo para baixo mesmo. Você tá viciado nessa emoção. As pessoas olham os hábitos e falam, eu sou viciado em droga, sou viciado em açúcar, sou viciado em trabalho, não sei o que, mas de verdade, você é viciado em emoções. Você observa as emoções e fica buscando elas. Aquela galera que gosta de adrenalina, que está sempre assistindo um filminho de terror, que está sempre indo
para parque de diversão, que sempre precisa estar fazendo um esporte radical, ou se arriscando, né? É, ou até mesmo a questão do uso da droga, como é ilegal, então tem essa coisa de tem que fazer escondido, tem essa descarga de adrenalina, e nem sempre a pessoa se dá conta, mas ela está viciada nessa sentimento, né? Eu me pergunto, né, com o cara que é viciado em crack, que muitas vezes as pessoas falam que o cara vira um noia, né, que ele fica na paranoia, o que que a pessoa resolve sentir, qual é o barato de sentir medo, né, de sentir paranoia, por que que a pessoa está buscando isso? A gente, né, parece coisa de louco, né? Mas não é uma questão bem que o cara ele é responsável por isso. As células deles têm essa informação gravada. Isso precisa ser transformado, tá? Isso aqui eu tenho que arrumar um jeito de fazer essa informação que está aqui gravada sair para que outra informação possa chegar e eu transformar isso. Eu preciso trabalhar com terapias ou alternativas, talvez medicamentos, que me ajudem, tá? Medicamentos naturais de preferência, que me ajudem a limpar os meus condicionamentos, né? No, no yoga nós chamamos de sanskaras e arrankaras, né? Os hábitos que vão ficando marcados e você acaba repetindo, isso está gravado aqui nas suas células. Bem, onde é que a gente entrou? Como é que isso tudo começou então, Pedro? A primeira escola que nós tivemos na vida inteira chama-se ventre materno. Lá foi seu primeiro contato com o mundo. Foi a primeira vez que foi ali que você começou a criar a sua visão de mundo. Ventre materno, tá? Então, isso não começou só naqueles primeiros 9 meses. Antes mesmo, enquanto você ainda era energia pura, você já estava se sintonizando com esse casal que seriam os seus pais. E até por isso que você chegou ali naquele momento, você já estava sintonizada com eles. E você faz como se fosse um copia e cola de uns 27 meses, que são os 9 meses anteriores à sua concepção, os 9 meses da sua gestação e os primeiros 9 meses depois. Isso forma como se fosse uma onda que nós chamamos de onda fractal na ciência do início da vida, e isso vai se repetindo depois ao longo da vida. É como se você pegasse aquelas experiências todas e passasse a procurar essas experiências que você teve no resto da vida inteira. Isso é, essas informações que foram chegando na formação do seu corpo, as suas primeiras células, principalmente a partir da terceira semana, quando o seu cérebro está criado e ele começa a criar a produzir, né, a auxiliar nessa produção desses neuropeptídeos, que ele vai começar a formar, e eles formam milhões. E geralmente esses neuropeptídeos estão associados àquelas coisas que nós consideramos negativas, né? Enquanto a gente ainda está olhando para esse mundo polarizado, nós ainda chamamos de emoções negativas ou positivas, né? Muita gente trata a tristeza como se fosse uma emoção negativa, a raiva, né, uma emoção negativa, que isso vai te fazer mal, que vai te atrapalhar tudo. Eu particularmente acho isso uma grande besteira, porque se você está vivendo essa polarização, você não vive a vida de maneira integral, por inteiro, e deixa de aprender com a raiva, deixa de aprender com o medo, deixa de aprender com a tristeza. Mas isso é uma questão cultural e que a gente vem transformando ao longo da vida, através do nosso trabalho, e a gente vai aprendendo, a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Mas vamos falar aqui ainda sobre essa formação desses neuropeptídeos, as primeiras células embrionárias que, enquanto você estava lá na barriga da sua mãe, tá? Quando você estava lá no ventre da sua mãe, e já foram sendo formados. Quando a gente olha para a maternidade, a gente tem que... Primeiro ponto de tudo é, se em algum momento entrar o sentimento ou pensamento de culpa sobre maternidade, peço para você que você pegue esse sentimento, embrulhe bonitinho e coloque no lixo não reciclável, porque culpa
nunca resolveu nada, nunca ajudou ninguém e nem vai ajudar. Culpa só atrapalha. Nós não vamos falar sobre culpa aqui. Vamos falar sobre responsabilidades durante uma gestação. É responsabilidade do mundo inteiro o cuidado sobre essa mãe. Deve cuidar dessa mãe. Porque afinal de contas, essa criança que está chegando é uma nova oportunidade para todos nós que estamos aqui fora. Não é uma oportunidade só para essa criança. É responsabilidade minha e sua que está assistindo é provar que o mundo vale a pena para ela querer vir para cá. Se ela veio para cá, é responsabilidade nossa. E essa primeira chegada, essa gestação, essa mãe que a gente vive numa sociedade que hoje ainda é extremamente excludente das gestantes, a impressão que é que ninguém nunca esteve dentro de um ventre materno, ou que as mulheres, talvez algumas nunca tenham ficado grávidas, porque como a gente aceita não existir em locais públicos para você fazer uma amamentação, para fazer uma troca no bebê, e ainda encararmos transporte público em que é difícil uma mulher grávida subir, e que eu preciso reservar lugares para ela, quando na verdade deveriam ser a reserva ser todos, sabe? Não deveria existir um lugar específico para ela estar ou não. Todos os lugares deveriam ser amigáveis a receber as gestantes e também receber as crianças. Então, vamos falar que essa gestante, enquanto está grávida, ela está sentindo o mundo externo. E no início, algumas vezes, é uma gestação que você não está esperando, é uma gestação que essa mulher não procurava e às vezes ela nem desejava naquele primeiro momento. E o que ela sente de medo, de receio, de preocupações, às vezes é um relacionamento que não está fluindo muito bem, às vezes nem era um relacionamento, né? E essas emoções do início a criança sente em tempo real. Tudo que a mãe está sentindo, a criança sente em tempo real. Por isso mesmo que é nossa responsabilidade de cuidar dessas mulheres, para que elas possam ter um ambiente realmente acolhedor, amoroso e protegido, para que ela possa realmente se sentir segura, porque são essas informações que vão estar formando as células desse bebezinho. Então, se essa mãe está passando, se ela está preocupada se ela vai conseguir pagar contas, se ela está com medo se ela vai ser abandonada por esse homem ou não, se ela está pensando, poxa, eu vou abortar, não vou abortar, seja lá o que for, se ela está tendo que passar por esses momentos, a informação chega, porque isso está rolando dentro do processo hormonal e emocional da mãe, isso passa também pela criança. E as primeiras células dela, ela começa a gravar informações através das conclusões que ela vai tirando desse mundo externo a partir da vivência da mãe, né? A criança, enquanto no ventre, a criança e a mãe é um único ser. Ela não tem uma diferença, ela não consegue saber se o que ela está vivendo de medo ou de raiva é dela ou é da mãe. Afinal de contas, não existe indivíduo ali. É um único ser. Tá? Então, enquanto você estava lá na barriguinha da sua mãe, você foi gravando diversas experiências que a sua mãe foi tendo. Então, se a sua mãe teve muitas experiências de medo, teve experiências de susto, ou seja, foi roubada, essas coisas todas, essas emoções vão gravando, que nós chamamos de imprinting, tá? Já havia informado, esse imprinting é gravado através desses neuropeptídeos nessas células. E quando você já nasce, você já vem de alguma forma pré-programado para buscar medo, para buscar escassez, ou para buscar felicidade, ou para buscar alegria, para buscar amorosidade, dependendo do que essa mãe esteve exposta. Por isso, cuidado, por isso mesmo nós utilizamos muitos processos de visualização, de meditação, sabe? De construção de visualizações de bem-estar para essa mãe. Por isso que ela tem que estar muito bem cuidada, porque esse ser vai ser gestado nesse ambiente e isso vai moldar toda a visão de mundo dele, porque esse neuropeptídeo ele fica gravado na célula enquanto não é feito algum processo que possa reprogramar essas células. Tá? E são técnicas
relativamente novas, aqui no Ocidente principalmente. A gente está vivendo uma era de mudanças muito rápidas, não só tecnológicas, mas também no nível de consciência, porque a humanidade está precisando fazer esse salto, né, de consciência. Então hoje a gente tem técnicas que podem realmente transformar a sua vida, coisas que a gente acreditava que precisava de anos, de mudanças e de terapia e de sofrer para poder evoluir. Cara, em 10 sessões, uma sessão, dependendo com algumas técnicas quânticas, uma constelação sistêmica, você se livra de um trauma que você carregou a vida inteira, tá? Então é procurar informações, que a gente não precisa ficar travada nem dependente de medicamento ou de uma indústria. Nós podemos nos apoderar dos nossos processos terapêuticos, tá? Vamos voltar aqui falando sobre a célula. E essa criança estava lá na barriguinha da mãe e já foi sentindo diversas coisas, né? E no momento em que ela vai nascer, o parto dela é a primeira informação de sucesso. O primeiro sucesso que você alcançou na sua vida foi o seu parto. E da mesma forma com que você vivenciou o seu parto, você vai buscar vivenciar os outros sucessos. É como se você gravasse uma referência. Se, por exemplo, tá, por mais trágico que isso possa parecer, se, por exemplo, o seu parto foi um parto em que você passou por violência obstétrica, sua mãe passou por violência obstétrica e você, por consequência, passou também, o medo, a dor, seja lá o que for, você começa a associar essas sensações e emoções ao que é sucesso. Então, essa emocionalidade do momento da gestação e do momento do parto, por isso que a gente fala tão que a gente deve realmente buscar esse parto humanizado, mas dentro do ambiente amoroso, aconchegante, acolhedor para a mãe e para a criança, para que eles possam fazer o processo deles, tá? Porque eles é que são os protagonistas, né? Primeiro o bebê, depois a mãe, são os protagonistas do nascimento. Então, esse momento ele tem que estar muito bem acolhido, porque essa vai gravar uma informação sobre o que é esse primeiro sucesso. Se é um clima amoroso, se é um clima de acolhimento, essa primeira impressão que eu tenho do mundo. E sabe aquela informação da primeira impressão é que fica? Pois então, isso nós temos do mundo também. Dependendo de como é o nosso parto, nós carregamos traumas para a vida inteira. Tá? Tem alguns livros que, se vocês quiserem, depois você manda mensagem para mim, eu posso indicar para vocês que mostram diversas evidências sobre isso. Livros escritos por terapeutas de renascimento, livros escritos por médicos, livros escritos por pesquisadores, por antropólogas, e que você vai encontrar informação mostrando exatamente sobre como isso acontece em diversas culturas e como isso ela vai moldando a cultura, a forma como nós nascemos molda a nossa cultura. E a gente começa até a pensar, porque que hoje nós vivemos num país em que temos um altíssimo índice de assassinatos, índice de violência, índice de drogadição também. Curiosamente, coincide nós sermos o país que tem o maior número de cesarianas no mundo. Né? A gente chega a ver na rede particular no Rio de Janeiro, são números muito recentes, a gente chegou a ter 95% de parto de cesariana, né? Como se o ser humano não tivesse mais a capacidade de fazer um processo que foi natural a vida inteira, né? E nós vamos colhendo essas informações. Uma coisa que é muito legal que o próprio Michel Odon, tá? Que é um cara do parto humanizado fantástico, é um obstetra, se não me engano, Michel Odon. Ele aprendeu muito com o Frederic Leboyer, o pessoal de parto humanizado que deve estar assistindo o vídeo deve saber também do que eu estou falando. O Michel Odon ele fala muito sobre a questão dessa nossa geração que eles chamam de ocitocina. Vamos falar sobre ocitocina e voltando lá naquilo que eu falei, nossos corpos estão
viciados em emoções e nesses hormônios produzidos pelas emoções. Por isso que as células estão lá buscando. O que é a ocitocina? A ocitocina é considerado o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, sabe? Do relaxamento. E o cérebro do bebê, ele precisa passar para aquele momento do parto, momento de passagem pelo canal do parto. Naquele momento ele dispara a produção de ocitocina. É como se o cérebro da mãe também, naquele momento, talvez, isso é uma teoria minha, tá? Talvez para poder trazer um relaxamento para a mulher, para ela poder fazer esse processo de expulsão da criança, né? Conseguir ajudar, isso que eles chamam de expulsivo, ele traz essa sensação de relaxamento para que esse parto possa sair. E curiosamente, essa criança possa sair. E curiosamente, nesse momento, a criança também produz. Então, olha que legal, ela associa o momento de sucesso a um extremo momento de prazer. Um momento de algumas mulheres escrevem até o parto como um processo orgástico. E tem até técnicas de respiração dentro do yoga, coisas que ajuda as mulheres a terem partos orgásticos. Acreditem, isso é possível, tá? Em outras palavras, é possível ter um parto que você passe gozando o tempo inteiro. Imagina que alegria essa criança não vai nascer, né? Pois então, o que acontece é que nesse momento, se a gente fizer um parto realmente natural, sem intervenções, o cérebro desse bebê aprende a produzir a ocitocina por ele mesmo, essa ocitocina natural. Mas o que os caras fazem? Cometem um crime terrível, que eles vão lá e para estimular o parto, né? Eles vão, para induzir o parto, eles injetam ocitocina artificial na mulher. A ocitocina artificial da mulher, apesar de levar esse nome ocitocina, ele causa um efeito bem diferente. Ele aumenta muito a dor, tá? Não gera essa sensação de prazer, mas obviamente o corpo começa a ele acelera o processo de expulsão do bebê. Mas o que acontece é que o seu corpo ele é muito inteligente. Ele compara os níveis de hormônio que eu tenho disponível para saber se eu preciso produzir ou não. Então o que acontece? Digamos que para você ter um parto, você precisasse, no momento da mamãe fazer o parto, ela precisasse ter um nível de 50 de de ocitocina, tá? Mas aí veio o obstetra, o enfermeiro, a pessoa que veio de fora e foi lá e injetou a ocitocina na mãe para poder induzir o parto dela. Aí esse nível de ocitocina que está altíssimo agora está lá em 75. O corpo e o cérebro dessa mulher, agora ela fala, cara, eu não preciso produzir ocitocina porque eu já tenho um monte. E o cérebro do bebê também. O que acontece é que esse momento do parto não acontece esse despertar. Não acontece isso de agora você sabe o que é, como produzir o prazer por si mesmo. Produzir esse hormônio do prazer por si mesmo. A criança nasce e não dispara o programa de produzir ocitocina. Essa pausa é para você ver o tamanho do buraco que é. A criança não aprende a produzir ocitocina. Isso é, ela não aprende a produzir prazer, relaxamento, gosto, né, o gozar por si mesmo. Ela vai ter que buscar isso fora. Além de ter informação gravada de que o sucesso dói, então logo ela vai começar a procurar talvez sensações de dor para experimentar o sucesso, ou ela nunca vai se sentir no sucesso enquanto não tiver dor, e eu falo sucesso em diversos aspectos. É um relacionamento de sucesso, a pessoa busca relacionamentos que acabam gerando dor, algum tipo de sofrimento, que tenha que ter uma dificuldade para as coisas fluírem, e ela acredita que aquilo é o sucesso. Então aquilo está gravado para ela. Né? Então eu tenho um relacionamento de sucesso, afinal de contas, ele me traz sofrimento o suficiente, que me remete àquele meu primeiro sucesso, que é o que está gravado
na minha célula através do neuropeptídeo. Esse é o tamanho do buraco. Começou lá no parto, tá? Aqui, como eu nasci com um monte de ocitocina vinda de fora, eu não consigo encontrar a satisfação por mim mesmo, no meu corpo. Então, eu tenho que buscar fora. Uma das formas de eu buscar essa sensação fora é usando uma droga, é comendo, é comprando, é consumindo. Uma sociedade de consumo se constrói quando eu tiro a capacidade do cidadão, do ser humano, produzir a satisfação por si mesmo. Então ele é obrigado a comprar satisfação fora. Começam a perceber o mecanismo por que nós somos campeões em cesarianas. Por que nós somos campeões mundiais em intervenções inúteis e talvez até antinaturais nos partos? Justamente porque através dessa forma eu consigo construir uma sociedade de consumo e uma sociedade que está dependente do que está lá fora, dependente de uma indústria. Grave esse ponto. Também. Parto. Vamos falar um pouquinho sobre parto cesariana. O parto cesariana ele já existia há algum tempinho, tá? No início do século passado ele já existia, mas ele estourou de verdade após a Segunda Guerra Mundial. Para a gente poder falar mais claro, eles testaram cesariana com as mulheres judias, que os caras estupravam, engravidavam, faziam o que queriam com elas, né? E depois eram cobaias humanas mesmo, fizeram esses diversos testes com elas, e como aquilo funcionou muito para fazer um holocausto, pode dizer essa verdade, resolveram universalizar a cesariana, e é essa a verdade. Boa parte das experiências que foram feitas lá com judias, os Estados Unidos pegaram os dados e também realizaram em campos de concentração próprios deles, em outros lugares do mundo, e depois estabeleceu alguns protocolos, afinal de contas aquilo funcionava muito bem, né? Então, muito bem, de acordo com os interesses deles, é claro. Então, de alguma forma, nos anos 50, tornou-se um padrão, sabe? A hospitalização do parto ganhou mundo, né? Então, o parto parou de ser em casa com parteira e passou a ser feito num hospital. Isso é década de 50, logo depois da Segunda Guerra. E vamos observando uma coisa. Nessa época, não existia uma dosagem correta, ninguém sabia o quanto precisava ser injetado numa hack, por exemplo, numa mulher, para ela poder ficar lá dopada para poder para ele poder fazer a cirurgia, né, cesariana. Então, o que acontece? Vamos olhar esse momento de parto, tá? A mãe está dopada, e se a mãe está dopada, como ela é um único ser com essa criança está dopada também. E, na verdade, 6 vezes mais dopada. Que o feto absorve muito mais esses agentes externos do que a mãe. Então, ela está 6 vezes mais dopada. Nem sempre, a mãe, nem sempre ela está acordada, ela ficava apagadona, né? Ela apagava, então a criança era tirada, os médicos levavam para longe e levavam um tempo para essa mulher acordar para depois então começar a amamentar. Esse períodozinho, né? Então as primeiras impressões do mundo são, primeiro, eu estou ausente, né? Eu não sinto meu corpo. A minha mãe, que deveria me receber aqui, não está presente, eu não consigo senti-la, eu não consigo sentir o mundo, não me conecto nas pessoas e mais ainda, não me tratam como um ser, porque enfiam coisas nos meus orifícios, no meu nariz, na minha boca, batem no meu bumbum para eu poder chorar e me afastam da mãe um tempo para só depois me levar e enfim eu ter contato com minha mãe. Então logo nessa primeira impressão eu já não me conecto com nada, né? Mas olhando para essa hack,
Não contam para vocês por aí, mas a hack é um composto de diversos produtos, né? Diversas substâncias ali que vão gerar aquela anestesia. E, se não me engano, são 17 substâncias. Agora me falhou o número disso, mas são um número de substâncias em que dessas substâncias, 9 são derivadas de opiáceos, derivados de cocaína, derivados de um monte de coisa, de drogas. Nesse primeiro contato, o que eu estou falando para vocês é, no momento do parto, a mãe foi exposta a esse tipo de agentes. A criança, como eu falei, absorve 6 vezes mais. A tua primeira impressão do mundo foi usar droga. Você que nasceu de cesariana, você que teve o seu parto estimulado, recebeu anestesia, seja lá o que for. E não contaram para as mães essa questão, e nem falam. Tem muita gente no parto humanizado que também nem sabe dessa informação. Mas a primeira impressão que chegaram, a primeira coisa é: você já nasce se drogando. Você já chegou recebendo cocaína, recebendo ópio, recebendo heroína, recebendo essa coisa toda. Você já nasceu de alguma forma chapado, chapando, chapada. Você também. Então você nasce dessa forma, esse foi o teu primeiro sucesso. Teu primeiro sucesso, teu nascimento, quando isso fica gravado. Sucesso tem a ver com estar ausente, não estar sentindo, e também tem a ver com estar drogado. E a gente vê a explosão que aconteceu nisso porque nos anos 50 teve essa universalização do parto cesariana e hospitalizado, né, com intervenções feitas por homens que nunca pariram, fazendo intervenções no corpo de uma mulher. E o que acontece é que 20 anos depois, quando essas crianças se tornam adultos, nos anos 70, estoura o movimento hippie, o movimento de utilização de drogas. Explode essa questão do uso de drogas, expansão da consciência, e seja lá o que for, e tudo era lindo, maravilhoso através de drogas. O que essa galera estava fazendo? De verdade, as pessoas costumam culpabilizar o cara que está usando. O que ele estava fazendo de verdade era: eu estou buscando o sucesso. E o sucesso, para mim, está gravado naquela informação do momento de parto. Isso é, pessoas. A porta de entrada não é a maconha, não é a bebida, não é nada disso. A porta de entrada das drogas é o parto. A maior porta de entrada. O parto. A emocionalidade que essa mãe pôde sustentar. Porque você não é viciado em cocaína. Você não é viciado em heroína. Você é viciado nas sensações que eles causam. Você é viciado nas emoções que o açúcar causa. No que isso te traz. A emoção do que um término de relacionamento causa. Nós somos viciados nas emoções. Quantas vezes você esteve repetindo padrões dentro dos seus relacionamentos? Eu conheço até aquelas pessoas que são é, adoram o sexo da reconciliação, sabe? Elas precisam arrumar uma briga para depois encontrar o prazer. Esse ciclo todo descreve um padrão que está gravado e que você vai pensar, tem uma emoção aqui. O vício que a gente olha e fala das drogas, na verdade, pode dizer, esse vício são as emoções. Isso que você está procurando. E Pedro, você está me falando disso que está gravado na minha célula, então eu nasci de um jeito, aquilo foi assim, então eu nunca mais eu vou ter que carregar isso para minha vida inteira. Cara, isso era assim, e como eu já citei, existem hoje diversas técnicas que vêm transformando isso, principalmente algumas técnicas que falam de limpeza de crenças limitantes, que na verdade elas estão atuando nesse nível celular e que estão limpando essas crenças. Você vai encontrar isso no Theta Healing, vai encontrar isso nas barras de Axis, vai encontrar isso na terapia Bioflow. Se você não conhece Bioflow, procure www.respire Bioflow. Você vai encontrar na Bioflow que através da sua respiração consciente, você bombardeia as suas células não só com ar, mas com energia, e essa energia possibilita esse desprendimento da, desses
desses neuropeptídeos. Então ele abre espaço para você realmente reprogramar suas células. Para quem ainda não tinha entendido como é que funciona esse negócio de reprogramação através de Theta Healing, através das barras de Access, num nível biológico, o que a gente está falando é isso daqui. Você começa a limpar esses neuropeptídeos e isso sai através da sua respiração, sai através da sua urina, sai através dos seus da, do, das, sai fisiologicamente do seu corpo. E é isso. Você começa a limpar o seu organismo através dessas técnicas, por isso mesmo abre espaço para o novo e você pode buscar agora novos padrões emocionais e que isso vai acabar te levando a novos hábitos. Isto é, eu falei em quase uma hora sobre drogas. Trouxe todo o prospecto falando sobre como a nossa mente está ligada a isso, sobre as 4 necessidades. Lá no início do vídeo você vai encontrar, se você não viu do início. Estou falando sobre as 4 necessidades da mente. Falo sobre como isso funciona no nível neurológico, né? E até no nível bioquímico também. E como algumas técnicas, como isso funciona dentro dos padrões, dentro do seu parto, que é dali, é esse parto e essas primeiras experiências de vida que estão gravando esses hábitos emocionais, né? Se você quer saber a questão de compulsão alimentar e até mesmo o medo da escassez, que as pessoas vivem essas crenças, isso está totalmente associado não só à qualidade de presença em que essa mãe pôde oferecer, gente, repetindo, tira a culpa, tá? Tira a culpa. Muitas das vezes essa mãe ela precisou fazer escolhas e não pôde estar ali disponível para a criança. Às vezes essa mãe ela precisou sair para trabalhar, tá? Hoje cada vez mais eu conheço mulheres que não gostariam de voltar a trabalhar depois que tem uma criança, gostariam de ficar com a criança. Eu acho isso um movimento lindo de crescimento e de expansão da consciência, mas isso é só a minha opinião. Você é livre para escolher o que você quiser, mulher, tá? Isso é só a minha opinião. Homem também, você também é livre. Mas se você puder estar com a sua esposa, cuidando da sua criança, cuidando do seu bebê, cuidando da mãe do seu filho, que se você não for sua esposa, cara, isso vai ser muito bom para todos nós. Eu falo isso para toda a sociedade. Então, falei sobre a verdadeira origem dos vícios, das compulsões, seja lá o que for, mas quando eu estava falando dessa qualidade de presença da mãe, também é o processo de amamentação, que é a sua primeira fonte de sustento foi a sua mãe. Então, se você tem raiva do seu emprego, pode ter certeza, vai dar uma olhada ou não consegue ter dinheiro, ou ganha dinheiro, o dinheiro não fica, dá uma olhada em como é que está seu relacionamento com a sua mãe e pergunta para ela por quanto tempo você foi amamentado e se isso foi em livre demanda. Que algumas pessoas falam, ah, mas eu mamei até os 3 anos de idade, eu mamei por muito tempo. Mas se não foi por livre demanda, está gravada a informação de escassez, né? Porque eu não tenho disponibilidade de recursos o tempo todo. E eu passo a vibrar isso na minha vida e passo a buscar situações que me mantêm nisso. Bem, fez sentido para vocês o que eu falei? Acredito que alguém gostaria de saber desse vídeo também, que a informação é importante para ele. Se você é uma doula, se você é uma parteira, se você é mãe, se você é simpatizante, se você é um homem também, tá? Que vai estar acompanhando a sua esposa, vai ter um parto natural, você é o cara que está pensando sobre a questão de uso de drogas, educação infantil. Se você é um diretor de escola que de repente não consegue pensar em de como que eu vou abordar os meus adolescentes que podem estar usando droga na escola, pega essa informação e isso faz a gente pensar muito sobre algumas posturas e políticas públicas que falam sobre aumentar punição, sobre responsabilizar pais, sobre um monte de coisas sobre o que as crianças estão fazendo, mas na verdade, eu posso dizer de verdade, nós matamos muito, nós somos muito violentos, nós nos drogamos muito
por conta da forma com que nós estamos nascendo no país. Se a gente quer fazer uma mudança genuína para trazer paz, saúde integral para o nosso povo, a gente tem que mudar a forma com que nós nascemos mesmo. Essa primeira impressão ela é muito marcante, tá? Então, repetindo aqui, eu sou Pedro Gabriel, sou terapeuta da ciência no início da vida, sou fundador do Espaço do Ser, também sou um terapeuta de renascimento Bioflow, sou constelador sistêmico, trabalho com os Varjaxes, trabalho com Theta Healing, trabalho com diversas técnicas que você também vai encontrar por aí pela internet e talvez nessa cidade outros profissionais de ajuda também que podem te ajudar no processo de como você abordar talvez um hábito de utilização de drogas para você poder transformá-lo de maneira realmente definitiva, né, olhando para as raízes dela e não simplesmente atacando o sintoma, porque essa é a verdade. A utilização de droga é um sintoma, não é a causa, tá? A utilização não é a raiz. O problema não é o uso de drogas. O problema é a gente olhar para trás esses traumas que ficaram de nascimento, trauma de parto, e a gente conseguir transformar isso. Aí sim a gente pode realmente se livrar dessas informações, dessa primeira impressão e reprogramar isso tudo em nós. Tá? Se você gostou desse vídeo, dá o like, curte, compartilha, manda para seus amiguinhos, não só aqui no Face, manda pelo WhatsApp, pode baixar aí no seu computador, fazer uma cópia pirata, faz o que você achar aí. Mas pode passar para essa galera, curte a página do Espaço do Ser, chama a gente para cá. E se você quer mudar isso, cara, se você é um homem, te convido para vir para o nosso Círculo de Homens, como eu já falei, todas as terças-feiras. O próximo vai acontecer, eu vou olhar a data aqui, o próximo vai acontecer no próximo dia 10, tá? Se você é uma mulher, participe dos ciclos do feminino sagrado. A gente tem um círculo de mulheres no Espaço do Ser também, elas se reúnem toda a lua cheia, tem a dança para a lua cheia e algumas vivências bem interessantes de profundas curas. E muito em breve a gente vai estar fazendo no Espaço C também trabalhos para casais, se não me engano, com uma grande terapeuta que é terapeuta floral, trabalha com massagem xamânica. Em breve, eu não vou dizer o nome para vocês delas ainda não, vou deixar isso no suspense, tá? Mas gostou, curte, compartilha, liga pra gente, precisa de ajuda. O Espaço do Ser foi criado justamente para poder preparar esses pais antes, durante ou depois da gestação para poder receber essas crianças de uma maneira ainda mais amorosa e consciente, a partir do coração. Bom? Então, um abraço no coração de cada um de vocês. Pedro Gabriel falando, gratidão. Arro!